E a RDM11 divulgou mais um relatório gerencial. Galera, esse fundo que é um fundo que está se tornando interessante, não tem na carteira, mas comecei a olhar agora para ele com outros olhos. E se você gosta desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, me ajuda também, curte o vídeo, se inscreve e vem aqui comigo para a tela já. Funds Explorer, site que eu gosto muito para analisar fundos imobiliários. Bom, estou aqui com o relatório também. Primeiro, vou comentar algumas informações sobre esse fundo, informações essas que eu acho que são importantes, tá, galera, na análise de fundos imobiliários. Uma coisa que eu gosto de olhar muito, patrimônio dele, muito bom, 3,3 bilhões, é um fundo com patrimônio gigantesco. PVP dele um pouco abaixo de 1. Uma coisa importante do PVP, eu vou comentar daqui a pouco, é que ele vem caindo, o valor patrimonial vem caindo aí sistematicamente ao longo dos meses. Dividend yield dele, né, em 13,28, tá mais ou menos, não tá tão ruim, mas também não tá tão bom, então fica ali na média. Liquidez dele muito boa também. Bom, uma coisa importante de comentar, galera, é que ele caiu, né, os proventos dele caíram aí de forma bastante brusca, se a gente for analisar, e nesse ano aqui, inclusive isso tá no relatório, esse mês agora que ele pagou 87 centavos, foi o menor pagamento desde o começo do ano, né? Janeiro foi 90, agora foi 87. Nada demais, nada alarmante, mas só para que você saiba. Bom, em relação aos proventos desse mês, já foram pagos, tá? Dia 19, então já houve esse pagamento, mas esse relatório aqui, pessoal, foi divulgado ontem, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 21. Foi divulgado ontem, então informação quente pra gente. E uma coisa importante, né, que eu comentei ali no começo, valor patrimonial dele está caindo, né, de forma sistemática, ainda de forma assim bastante tranquila, né, não é uma queda brusca, mas está caindo, olha só, 97, 96, 95, agora outubro de 2022, que é o último, né, que a gente tem 93 o seu valor patrimonial. Então vamos acompanhar isso para ver como que fica. Bom, então vamos aqui para o relatório. Eu acho que é importante a gente ler esse comentário mensal. A distribuição de rendimento refere-se ao mês de maio, foi de aproximadamente 87 centavos por cota, valor equivalente a uma remuneração bruta de imposto de renda de 100,59%. Então não é um rendimento assim dos melhores, tá, galera? É um rendimento bruto de imposto de renda, ou seja, não está descontado o imposto de renda e foi 100,59% do CDI. Tá ruim? Não tá, mas também não tá dos melhores, né? É o que a gente viu aqui em relação ao dividend yield. Mas uma coisa importante de destacar, pessoal, que muita gente confunde, né? Você tem que olhar não só o retorno que o fundo apresenta, você tem que olhar o risco que o fundo tem, tá? Então, no caso, por um fundo ter um patrimônio grande, né, o fundo ser bastante diversificado e vários outros fatores, ele acaba muitas vezes não apresentando um retorno tão alto, tá? Então, obviamente, a gente não pode aqui só julgar o fundo pelo rendimento. Continuando, o IPCA registrou uma alta de 0,23% em maio, indicando uma desaceleração da inflação. Isso é legal. Na janela de 12 meses, o índice está dentro da meta, considerando a tolerância do Banco Central de 1,5% para mais ou para menos. Foi o menor valor divulgado no ano de 2023, como a gente já viu, e devemos observar um impacto nos resultados de correção monetária nos meses seguintes, tá? Então a gente vai ver sim uma queda na receita de correção monetária em função da inflação. Isso é ruim? Não, tá? Porque a inflação caindo também acaba melhorando para todo mundo. Então, mesmo perdendo um pouco de rentabilidade por mês, a gente vai, né, melhorar o nosso poder de compra, né? O IPCA, a inflação não vai comer o nosso poder de compra. Vale lembrar que o IPCA apresenta uma sazonalidade histórica, onde no meio de cada ano é comum o índice apresentar números mais baixos, inclusive com valores negativos. O cenário de aversão a riscos tem melhorado no curto prazo, mas as novas alocações continuam buscando riscos mais pulverizados e empreendimentos entregues com o intuito de trazer retornos resilientes, mesmo em um cenário de taxa de juros elevadas. O fundo segue com um patamar de caixa saudável, isso aqui é muito bom, tá? 6,5% do patrimônio líquido. É um caixa muito interessante, muito relevante. Ontem a gente fez um vídeo do HCTR11, tá? E o fundo, é claro que são fundos diferentes e tal, mas só a título de curiosidade, o fundo ele estava com um caixa de, se eu não me engano, 0,6% do patrimônio. Ou seja, um caixa baixíssimo. E isso dá um risco maior para o fundo, né? Pode ser que ele passe por dificuldades de caixa, né? Que ele não tenha uma reserva ali para poder distribuir para os seus cotistas em caso de necessidade. No caso do IRDM11, não acontece isso. 6,5% do patrimônio é um caixa bastante consistente que, se ele precisar, ele pode estar utilizando aquele dinheiro. Bom, rendimento mensal dos últimos 12 meses. Vamos focar aqui, ó,
no dividend yield, a gente consegue ver que está caindo, né? Chegou a cair mais, agora está numa média consistente, mas o rendimento em si, o valor nominal, acabou caindo, né? Estamos aqui em 87 centavos. Como eu disse, fundo tem um risco moderado para um retorno moderado. Então está condizente, né? O que não pode é o fundo com risco alto com retorno baixo, porque risco e retorno andam juntos. Desempenho no mercado secundário. Aqui a gente consegue ver o volume, né, de negociação e o preço de fechamento. A cota está oscilando um pouco. Então vamos aqui, RDM11. Vamos pegar aqui no último ano. Olha só, a cota, né, começou com uma tendência de queda, depois chegou aqui nos R$ 77 mais ou menos, começou a subir. Mas mesmo assim a gente consegue ver uma variação, né? Sobe, desce. Então, eu acho que é o período também que a gente está passando. Mas de qualquer forma, nada de anormal no preço da cota. Carteira do fundo, uma carteira bem diversificada, olha só o tanto de CRIs que ele tem na carteira. Participação aqui, percentual do portfólio, né? A gente consegue ver que é bem dividido, pessoal. Isso dilui o risco, porque se o fundo, mais uma vez, eu sempre, nunca canso de falar isso, se o fundo tem uma participação muito grande em um investimento só, seja ele um CRI ou um fundo, se aquele investimento der problema, o fundo vai ter problemas maiores porque a participação dele é maior naquele investimento. Então aqui não é o caso que acontece, né? O fundo tem o caixa, que a maior participação dele está no tesouro, está investido no tesouro, né? Então isso é bom, o fundo tem essa reserva. E o resto, olha só, 2%, 1%, até menos que 0%. Então são investimentos assim bastante conservadores, né? No quesito aí é distribuição, vamos chamar dessa forma. E o total aqui de CRI, 74,41%. O fundo também tem alguns outros fundos imobiliários de renda fixa, que são fundos com uma taxa fixa de retorno, tá? Então o fundo praticamente tem uma previsibilidade muito boa nesses tipos de investimentos, que representam em cerca de 4,5%. Isso é muito interessante também, tá? É por isso que eu falo, o fundo, pessoal, ele não assume riscos assim absurdos. No caso do IRDM11, ele não assume riscos assim altíssimos como outros fundos imobiliários. Mas também ele não entrega retornos altíssimos. Então eu sempre bato nessa tecla, não esqueça disso. Aqui, carteira do fundo, fundos imobiliários, né? Ele tem aí participações em outros fundos imobiliários, 21%. Tem vários fundos na carteira, ó, DEVA 11, HCTR 11, TORD 11. Todos esses fundos, pessoal, né, ele está com prejuízo. Se a gente pegar aqui ó, o DEVA 11, vamos fazer só um exemplo aqui. DEVA 11, o fundo está no mercado agora praticamente R$ 62,00. E o preço médio aqui para o IRDM, R$ 101,00. Então, você imagina. Né? O HCTR11, que está custando aqui na casa dos R$60,00, o fundo está com preço médio de R$120,00. Então, o IRDM11 está perdendo aí cerca de 50%, só nesse, né? O resto também acredito que está mais ou menos assim. Mas isso é normal, né? Isso faz parte. A gente está vendo uma queda generalizada aí nos fundos imobiliários de maneira geral, ainda mais esses que estão passando por problemas de inadimplências, tá? Então, a gente tem que entender o momento. Distribuição da carteira, como a gente já viu, 68% praticamente são CRIs, 21% são fundos. Ele tem um percentual muito bom em caixa, isso dá uma segurança maior, apesar de que a gente não gosta muito de fundos que tem um caixa muito grande, porque você acaba perdendo rentabilidade, você acaba perdendo, né, eficiência, vamos chamar dessa forma. Só que, né, para esse momento, eu acho que tá 6,5%, tá ótimo. E tem aí 4,5% em fundos de renda fixa. Indexador, a maioria, né, é pelo IPCA, quase 60% do patrimônio é pelo IPCA, e também tem aí CDI, né? O restante são indexadores menos relevantes aqui quando a gente se trata de participação do patrimônio. Distribuição por setor, né? Real estate, maioria, obviamente, 42,5%, papel, 14%, energia, 12%, governo federal, que esse aqui é o próprio caixa, né? 6,5%, e os demais são pouco menos relevantes. Bom, movimentações. O fundo aí fez algumas movimentações, aqui a gente vai ver só o resumo, tá, pessoal? Então, olha só, ele comprou alguns CRIs. Deixa eu tentar dar um pouco de zoom aqui, peraí, galera. Ele comprou, então, alguns CRIs, tá? E vendeu outros, né? E a participação que ele comprou, pessoal, quando a gente fala de indexador, são taxas boas. Olha só, IPCA quase 12%, 9%, 9,3%, 10%. Então, são taxas boas. Ele, inclusive, esse aqui é IGPM, bem interessante. Bom, no quesito fundos imobiliários, né? Ele vendeu alguns e comprou o XPSF11.
Então, foram movimentações tranquilas aí no mês. Eventos adicionais que ocorreram no mês: CRI Forcasa foi concedida uma carência temporária para o pagamento de juros e de amortização na operação, com o intuito de que o devedor possa organizar seu fluxo de caixa, né? Mas a posição representa 0,5% do patrimônio e a carência deve gerar um impacto mensal de 0,063 nos próximos rendimentos. Então é bom que o fundo forneça, né, isso para a gente ter transparência no investimento, mas é um valor assim relativamente baixo, né, se comparado aos outros. CRI Vale, né, Energia. Em maio ocorreu uma assembleia que deliberou o pré-pagamento do CRI em questão, que ocorrerá em junho agora de 2023. Apesar do ato do pré-pagamento acarretar no risco de reinvestimento, a equipe de gestão não enxerga esse fato com preocupação. Aqui sobre os fundos DEVA 11, a equipe de gestão informa que no fechamento de maio de 2023, o investimento em DEVA apresenta uma taxa de retorno média, né, de 4,62% ao ano. O HCTR, no caso, 36,90% ao ano e o RPR11, 174,92%. O TORD e o VSLH, a equipe informa que o investimento em ambos os fundos ainda apresenta uma taxa negativa em função dos preços atuais de mercado de suas respectivas cotas. Até me surpreendeu, né, o HCTR11 tem uma TIR positiva, então isso é bom, né? Importante também saber disso. Demonstração de resultado do fundo. No mês de maio a gente consegue ver que essa receita é pelo regime de caixa, tá, pessoal? Inclusive todo o resultado aqui de despesa e receita é também pelo regime de caixa. Ela foi menor, né, que os meses anteriores, inclusive desde dezembro de 2022. Só que, né, não foi nada assim demais, foi só uma receita um pouco menor. CRIs, a gente consegue ver que, né, a somatória aqui do CRIs foi menor, porque os juros foram menores, a correção monetária, isso aqui a gente viu no começo, ela foi menor e provavelmente vai, né, se a tendência da inflação continuar a cair, ela vai continuar a cair também, tá? Então essa receita provavelmente vai ser menor nos próximos meses. A negociação com CRIs foi positiva nesse mês, mas foi um valor assim menor, bem irrisório, vamos chamar dessa forma. Em fundos imobiliários, apesar do rendimento dos fundos ter sido maior que nos 2 meses passados aí, a negociação foi positiva, tá? No final das contas, né, nada demais, assim, despesa continua a mesma coisa. Resultado foi um pouco menor também, mas tranquilo também, foi valor assim, não é um valor, né, que caiu de repente. São valores assim que oscilam de um mês para o outro normalmente. E a gente sabe, né, que o IRDM11 ele não faz caixa, né, pessoal? Ele não faz, melhor dizendo, reserva de caixa, reserva de valores. E nem precisa, né? O fundo aí com 6,5% do seu patrimônio em caixa, para que ele vai fazer mais caixa? Né? Não tem necessidade. Então, a gente consegue ver que tudo que ele teve de resultado caixa no mês, ele distribuiu, o que deu um retorno de 0,86 a quase 87. Normal, né? Foi um rendimento um pouco menor, o resultado foi um pouco menor, mas tudo tranquilo. Bom, aqui abaixo a gente não tem muita informação para ficar falando aqui no vídeo. Eu vou calcular junto com vocês agora o preço justo dele. Lembrando que essa fórmula que a gente vai usar é uma fórmula especulativa, não é uma recomendação. Nada nesse vídeo é uma recomendação, tá? Então eu espero que você entenda isso. Para isso, vamos utilizar a nossa planilha. E eu vou precisar, então, somente colocar o ticker dele. Nós já temos a cotação atualizada. Caso você não saiba, inclusive, pessoal, essa aqui é a planilha de controle de investimentos que vai estar no primeiro link da descrição. E uma novidade que eu estou anunciando em primeira mão para vocês é que a gente está fazendo a versão 2.0 dela. A gente vai melhorar ela, trazer mais funções, enfim. Acompanha a gente lá no Instagram que a gente está atualizando vocês por lá. IRDM11, rendimento dele nos últimos 12 meses, R$ 11,68. 11,68. Taxa de desconto. Muita gente pergunta, o que é essa taxa de desconto? A taxa de desconto, pessoal, ela funciona da seguinte forma. Você, quando vai investir num fundo, o fundo ele faz a sua distribuição mensal, que é obrigatória, não é obrigatória mensalmente, mas é semestralmente. Então, ele é obrigado a distribuir rendimentos para você, para os seus cotistas, né? E isso sai do patrimônio do fundo. Então, a gente tem que descontar. Por isso que serve a taxa de desconto, para a gente descontar esse patrimônio do fundo que vai refletir no preço justo, tá? Então, essa taxa de desconto a gente pode se embasar, né? Que eu costumo fazer isso, se embasar no dividend yield dos últimos 12 meses. Se o fundo está normal, né? Provavelmente vai continuar normal nos próximos 12 meses, a gente pode se embasar sim no dividend yield. Então, primeiro vamos considerar aqui 13%.
13% ele estaria então bem próximo, né, do seu preço justo. O preço justo seria em R$ 89,00 e ele está em R$ 88,00. Se a gente aumentar, se a gente esperar um dividendo maior dele nos próximos 12 meses, ele está um pouco acima, né? O valor atual dele está um pouco acima do seu preço justo. Mas, como a gente pode ver, ele está bem próximo, né? Nada demais, aí 5%, se a gente diminuir um pouquinho, ele está abaixo do seu preço justo. Então, é isso sobre o IRDM11. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, pode deixar aqui pra gente nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.